Ok, vamos começar. Bom, muito obrigado por assistir esse webinar. Hoje convidamos o Dimitri do DevPass, que ajuda as empresas que têm times de dev que tem problemas com um pouquinho de treinar esses como a capacitação dessa equipe, né? E aí, então, acho que hoje o Dimitri pode mostrar como realmente funciona a solução, incluindo como uma demonstração de solução em si. E também mais você pode falar sobre um pouquinho de case, um pouquinho de por que começou esse negócio, ou qual é o problema eles estão solucionando. Dimitri, muito obrigado por participar. E pode começar a sua parte da palestra, pessoal. Maravilha. Mitsuru, muito obrigado pelo convite. Mitsuru e toda a equipe BVC, foi um prazer não só fazer parte do time, né, do portfólio da BVC, mas estar nessa parceria aí que já dura algum tempo. Então vamos lá, eu vou começar compartilhando aqui na tela e a ideia é que a gente possa navegar aqui não só pelo o que fazemos, mas também mostrar alguns exemplos. Ó, Mitsuru, só me confirma se tá legal aqui, dá para ver certinho, tudo certo? Sim, tudo ok. Está mostrando a Perfeito, capa de DevPass. legal. Vamos em frente, então. Então, vamos lá. A DevPass surgiu com o objetivo de fato, revolucionar a forma como encaramos treinamento corporativo, né? A gente entende que há décadas existe um grande desafio dentro dessa área e que e alguns sintomas apontam para isso, né? E aí, entrando em alguns detalhes de por que queremos revolucionar a forma como a educação corporativa existe hoje, eu trago aqui alguns fatores que embasam, né, a existência desse produto. Então vamos lá, começando por alguns pontos bem macro, né, bem em escala global. Ah, Nos próximos 5 anos, são esperados mais de 8 milhões de posições, e aí eu estou falando de modo geral, né? Não só tecnologia, eu estou falando de todo tipo de posição de trabalho disponível, mas são esperados mais de 8 milhões de posições abertas, sem pessoas qualificadas o bastante para ocupá-las, né? E notem que esse qualificada o bastante é um ponto bem sensível, porque a gente está falando aqui de, eventualmente, posições, equipes que precisam, eventualmente, contratar pessoas abaixo do esperado para o que é necessário para aquilo, né? O que denota ali um risco muito grande, principalmente na era da inteligência artificial, de uma escassez que, eventualmente, vai impactar na entrega de produtos potencialmente revolucionários nos próximos anos. Outro ponto-chave que nos embasa para o surgimento da DevPass entra no fato de que, hoje, tipicamente, 60% de todas essas mesmas vagas disponíveis são destinadas a pessoas com pelo menos 5 anos de experiência. Ou seja, o que isso denota que esse gap de talentos, ele não está necessariamente vinculado ao número de pessoas disponíveis no mercado, mas às habilidades necessárias que o mercado busca, né? E aí, quando a gente olha para o lado de dentro da empresa, então se fala, tá, legal, não consigo contratar pessoas com as habilidades adequadas, que se encaixem perfeitamente com o meu desafio, vou ter que, eventualmente, baixar um pouco a régua para conseguir contratar. Só que quando eu faço esse movimento, surge um outro problema, que é o de 20% do tempo das pessoas eventualmente mais experientes de um time acabam ficando destinadas justamente a suportar pessoas menos experientes, o que acaba criando uma grande distorção de recursos, né? É como se 25% do orçamento de uma empresa destinado a talentos acaba sendo utilizado para que os próprios talentos se ajudem, ao invés de garantir que produtos excelentes estejam sendo entregues, né? Então a gente acaba encontrando essa distorção no mercado e, consequentemente, uma grande oportunidade. E aí, quando a gente entra
no cenário mais micro, né, ou seja, no dia a dia, de fato, das equipes, a gente encontra alguns pontos bem interessantes, né? Muitos desses quotes aqui vieram exatamente de clientes nossos e tal. Mas, por exemplo, um primeiro ponto-chave é justamente a capacidade de uma pessoa, de um time, principalmente de um time que não é uma equipe de RH, né? Mas quando a gente está falando de um time de operação, de engenharia, a capacidade que um líder vai ter de, além de gerenciar um time inteiro, ser capaz de formá-los, né, de educá-los, de garantir um treinamento constante. Então, aqui é um exemplo clássico aqui um manager que lidera 28 pessoas. Né? Então, ter tempo para checar, fazer todo o plano de avaliação dessas pessoas, propor treinamentos, treiná-los de alguma forma, fica praticamente inviável quando treinar é apenas um elemento dentro de 10 outros no prato. Né? Outro fator-chave sobre, de fato, a ineficiência das soluções existentes hoje. Então, quando a gente fala em educação, principalmente na última década, educação corporativa se tornou essencialmente alguns cursos de prateleira que você vai encontrar em marketplaces, né? Então, você vai ter marketplaces globais, onde você tem milhares de cursos disponíveis, e tipicamente o que antes era um trabalho de super customizado, super individualizado de uma empresa, de tentar moldar a sua cultura através de educação, acabou virando uma forma de você pegar vários cursos e jogar para o time para que eles possam consumir sem necessariamente uma customização ou mesmo uma curadoria da necessidade daquilo. O que, consequentemente, traz um outro fator que é diretamente derivado da ineficiência das soluções atuais, que é o baixo engajamento. Então, hoje é muito difícil para qualquer uma dessas ferramentas, dessas marketplaces de cursos, conseguir gerar uma experiência que, de fato, replique a realidade. Né? Então, a gente ouve, e já ouviu muitos desses quotes, né, de que é muito difícil garantir um engajamento, principalmente quanto mais técnica for a posição da pessoa que treina, que reflita diretamente a experiência real. Acaba ficando muito no plano da teoria, e isso você acaba pensando alguns elementos para trazer para o dia a dia e menos replicando de fato a realidade. Então, isso é um pouco do que a gente, dos elementos que a gente entende que levam ao surgimento da DevPass. E aí, a gente entra no que de fato estamos fazendo. Né? Então, pensando em todos esses problemas, surgiu a DevPass, que é essencialmente essa ferramenta baseada em AI, que é capaz de criar simulações do dia a dia para treinamentos. Então, a gente trouxe dois fatores-chave, né? Duas hipóteses, duas crenças. Uma a gente entende que o futuro da educação, do ponto de vista profissional, ele é feito dentro da empresa e não fora, porque é ali que você tipicamente aprende. E dois, é uma experiência mais empírica e menos teórica. A gente entende que a educação dentro do ambiente corporativo ele precisa ser o mais próximo da realidade possível, porque é assim que você reduz tempo de aprendizado, acelera o impacto no dia a dia e, principalmente, aumenta engajamento, porque se eu simulo o dia a dia, eu estou totalmente inserido dentro da realidade do profissional. Então, não é um aspecto teórico que eu vou coletar alguns elementos para o meu dia a dia. Aquilo ali vai replicar o mesmo ambiente, o mesmo cenário, então faz muito sentido para mim estar ali, me preparar para a realidade num ambiente paralelo ali, numa simulação, praticamente uma Matrix, né, digamos assim. Então, vamos lá quebrar um pouquinho do que de fato é isso, como é feito, né? Então a gente tem três etapas, vai. Então, é como é gerada essa simulação. Então a gente criou um modelo que permite que qualquer pessoa, sendo ela técnica ou não, possa criar essas simulações, por mais técnicas que sejam, através de poucos comandos. Então, isso garante que, seja o time de engenharia, um time de vendas, ou o próprio RH, um time de treinamento, qualquer uma dessas pessoas possa criar essas simulações com bastante precisão, sem necessariamente dominar aquele tema. O segundo ponto-chave quando a gente fala de simulação, a gente está falando de uma simulação no ambiente online.
E, tipicamente, para uma empresa, o que é o principal ambiente online? É o comunicador corporativo. Então, a gente está falando aqui de Slack, Teams, Google Chat, Discord e, enfim, muitos outros. Tipicamente, o que a gente faz é, essa simulação ela roda majoritariamente no comunicador corporativo, que é um primeiro ponto que a gente vai aprofundar mais à frente e vai mostrar, mas é um ponto onde você começa a entender o que a gente fala, o que você entende sobre simulação, né? Que é estar tá no mesmo ambiente de trabalho. Você não precisa sair e ir para outra plataforma, você está ali dentro, né? E claro, o terceiro elemento é o resultado disso, né? Como a gente consegue coletar dados relevantes e gerar para a liderança, para o RH, para quem for, para tomar decisões com base nisso. E aí vamos aprofundar rapidinho os três tópicos. Do lado da criação, a gente basicamente usa bastante elementos de LLM para coletar via prompt, ou via detalhes, ou via arquivos, documentações, o que o conteúdo da sua forma mais bruta, e ele é filtrado ali devidamente para se tornar uma simulação que nada mais é do que um roteiro utilizado por um bot que vai estar dentro do comunicador. Esse bot, também alimentado por AI, ele não só vai ser capaz de conduzir uma narrativa, então ele vai exercer o papel de uma espécie de uma liderança, por exemplo, de um par, de um outro departamento, simulando um cenário. Então, vamos dizer que, sei lá, de repente a gente está falando aqui de um time de engenharia e está simulando o papel de uma liderança que está solicitando para a pessoa que está, né, utilizando a ferramenta que é necessário trocar algo num projeto X e que você tem um período tal para fazer isso e vai estar disponível lá para te ajudar. E quando eu falo disponível para ajudar é que não só o bot ele transforma o primeiro passo que a gente viu ali em um roteiro que vai ser seguido, como obviamente ele tem um aspecto conversacional. Então ele é capaz de te ajudar, tirar dúvidas. Você pode conversar com esse bot, perguntar como fazer, como não fazer, boas práticas, onde acessar a documentação daquele tópico e por aí vai. Então garante que você tem ali um par que vai estar te ajudando diretamente nessa simulação e no aprendizado. Né? A gente costuma falar que esse é um caso super legal de uso de AI para educação, onde a gente está olhando menos para a qualidade do código e da entrega necessariamente, muito mais para o racional por trás. Então, o objetivo desse bot, ele sim vai corrigir o código, ele vai fazer uma revisão do código feito, vai fazer a revisão da entrega feita nessa simulação, mas mais do que isso, ele vai te trazer um senso crítico, fazer você pensar a respeito, ele vai te trazer as respostas de uma forma que faça com que você, de fato, entenda aquele conteúdo mais do que apenas entregue um resultado. Né? E aí, esse ambiente, ele não só vai estar dentro do comunicador, como ele pode ser integrado a diversas outras plataformas. Por exemplo, então, vamos supor que a gente quer seguindo o mesmo exemplo dado anteriormente, é um desafio, é uma simulação para equipes de engenharia de software. Tipicamente, vamos supor que é uma equipe back-end, que usa a AWS como banco de dados e tudo mais. Vamos considerar que essa simulação envolve, por exemplo, submeter algo na AWS que vai impactar a empresa inteira. Então, não só a gente vai ter um bot dentro do Slack, como ele vai estar integrado a um GitHub, por exemplo, para que ele possa ser o repositório do código que vai ser submetido. A AWS também, que vai permitir que haja uma verificação de que foi de fato entregue esse projeto na AWS, e por aí vai. Então a gente consegue criar uma série de conexões que garantem validações dessa simulação, de tal forma que, de novo, vai se tornando cada vez mais próximo da realidade. Aí você fala, tá, mas me dá exemplos de coisas não técnicas. Vamos para um time de vendas, onde eu preciso criar uma simulação para um deal muito complexo, de um enterprise gigante e tudo mais. Eu posso integrar isso diretamente com o Salesforce. E ele vai ter as validações, verificações para garantir que você fez toda a qualificação adequada, por exemplo. E por aí vai. Então, a gente brinca que a gente, na verdade, não tem um front-end, né? Não existe uma interface da DevPass que não seja nossa landing page. Porque o produto inteiro, ele gira
dentro das próprias ferramentas utilizadas pela empresa. Aí aqui também fica um disclaimer importante. O único ferramenta que é de fato da empresa que vai ser utilizado é o comunicador, porque o bot precisa estar lá dentro para garantir essa imersão. Mas todas as outras ferramentas utilizadas, elas são réplicas, né? Então, ou seja, eu não vou estar dentro do GitHub da empresa X. Eu vou criar um ambiente do GitHub paralelo para que a simulação rode lá. Mesma coisa da AWS, enfim, todos os outros. Por quê? Por uma questão de segurança, né? No comunicador a gente consegue garantir ali um ambiente bem separado, e obviamente daria para fazer isso nas outras ferramentas, mas a gente entende que é mais fácil replicar, porque não há nenhum grande custo no sentido de complexidade em replicar o mesmo ambiente, e a gente sabe que sempre encontram alguns desafios mais de segurança ali quando você entra em outras ferramentas da própria empresa, né? Então, é mais ou menos essa cara do que a gente faz. E aí, claro, ao final de tudo isso, são gerados reports semanais do uso, né? E o que é interessante nesses reports? Que assim como na própria simulação, a gente também usa bastante AI aqui para sair do óbvio, né? Então a gente vai além dos dados mais clássicos, digamos assim, que é taxa de uso, tempo de uso e tudo mais, a gente entra num aspecto mais qualitativo. Uma vez que eu consigo simular o ambiente completo, eu vou além desses objetivos, desses dados um pouco mais quant. Eu vou no quali. Por exemplo, eu vou conseguir te dizer, com base nas perguntas que o usuário fez à AI, mais ou menos como ele está naquele tópico. Eu consigo dizer, com base na qualidade do código e na performance do código, o quanto ele está proficiente naquele tópico. Vão ter algumas simulações, e aí é importante um fator aqui que eles sempre se misturam em hard soft skills, essas simulações, elas nunca são apenas uma coisa ou outra, onde eu consigo também, com base nas decisões tomadas durante a simulação, qual é o veredito também. Então vai muito além só do uso, né? E ele acaba te gerando insights pertinentes para que você, como uma liderança, por exemplo, possa tomar ações diretas ali na gestão do seu time. Então isso é mais ou menos esses elementos que compõem o nosso produto. E aí, rapidinho, para contar um case mais recente, né? Então, a gente tem uma parceria com a CIT, né? Então, CIT é uma consultoria líder no Brasil, né? E no mundo, então, uma consultoria de tecnologia, uma empresa com mais de 3 mil desenvolvedores de software no seu time. E como muitas dessas consultorias e com times tão grandes, é muito comum que você tenha a chamada universidade corporativa. E a universidade corporativa da CIT estava buscando soluções que conseguissem reduzir o tempo de aprendizado e aumentar o engajamento dos usuários, né? E aí, bom, no boom da AI, aí a gente vai buscando todo tipo de solução dentro dessa busca, né, desse desejo de encontrar essa ferramenta, e nos encontraram, e aí muito porque justamente a gente entende que a gente está desbravando um mato aqui com esse modelo, que não é exatamente ainda um padrão do mercado, mas a gente entende que vai ser em breve, né? E aí, qual era o objetivo? Era utilizar especificamente para uma equipe de back-end que está alocada em grandes bancos, né? Ou seja, tipicamente banco tem um back-end super complexo, principalmente olhando no que envolve AWS e Lambda, né? Então, a gente definiu uma estratégia super simples, super rápida com eles, que foi justamente criar ali isso é um exemplo de uma das simulações e como ela é desenvolvida, né? Então, ela vai desde clonar o projeto, que envolve fazer isso diretamente no GitHub, depois vai criar o release, vai implementar o Terraform no AWS, depois a gente vai verificar a qualidade desse Terraform, então ele vai aplicar isso no plano para finalmente fazer o deploy na AWS no console. Então tem todo um processo que envolve aqui pelo menos 3 ferramentas, né? Então o Microsoft Teams, que era o comunicador em questão, o próprio GitHub e a AWS. São 3 integrações diretas ali que são feitas garantindo que os usuários que passam por ela estão literalmente no mesmo tipo de ambiente que eles vão estar no dia a dia lá no banco. Então essa acaba sendo a grande mágica, né? Os resultados foram excelentes, né? Então a gente conseguiu aumentar aí mais de 50% a taxa de
mais especificamente 80% a taxa de conclusão das simulações, com 9,5 de NPS ali de todo mundo que passou pela experiência, absurdamente superior a qualquer outra plataforma, né? Validando que esse formato tem muito poder, né? E é isso, e aí agora, para fechar, eu vou agora fazer um breve, mostrar um pouquinho a cara de como essas coisas são feitas e principalmente como ela roda. Aqui, no caso, vou usar um exemplo do Slack. Tá? Então, vou só trocar de tela aqui e já voltamos. Vamos lá. Então, agora aqui do lado de como isso funciona, né? Qual a interface que a pessoa líder, RH, Learning Developer vai encontrar quando ele usa DevPass. Então, é uma interface super simples, mas bem intuitiva, né? Então você tem 3 formas de fazer isso, de fazer as simulações acontecerem, né? Via templates já pré-definidos, via prompts, via arquivos que você já tenha nas documentações, enfim, no próprio FAQ da empresa, por exemplo, e do zero, né? Onde você vai realmente fazer passo a passo em cada um deles, né? Então vamos dar uma olhada em cada um deles brevemente. No caso dos templates, você já encontra a estrutura dessa simulação pronta aqui, você pode só editar em cima dela. Então, qual o objetivo, quais habilidades precisam ser trabalhadas, em que contexto, né? E quando a gente fala de contexto, é um dos fatores-chave da simulação, né? Que é que eu posso falar, eu preciso treinar pessoas no tópico X. Mas em qual contexto? É dentro de um banco, trabalhando no cenário tal, no contexto tal, com restrições A, B, C, D. Então, quanto mais específico colocado aqui, mais específico vai estar a simulação. A quantidade de tasks que envolvem essa simulação, e aqui são ilimitadas, né? Então você pode adicionar quantas tasks forem necessárias, e qual é o público-alvo, que garante também que você consiga calibrar o tom da simulação, né? Então, nem ser difícil demais, nem fácil demais, de acordo com não só a senioridade, mas também qual a especialidade dessa pessoa e coisa do tipo, né? Do lado das outras ferramentas aqui, você vai ter o próprio prompt, que também é super autoexplicativo aqui, né? Onde você basicamente vai colocar uma frase aqui, um texto que consiga, de forma mais sucinta possível, refletir, né? Então, aqui tem um exemplo, né? De uma simulação para iniciantes, no contexto tal, tal, tal. Isso vai gerar também uma simulação. Ao adicionar um arquivo, então aqui é um ambiente onde você vai basicamente arrastar um arquivo que trate sobre o tema que você quer simular. Então, um exemplo claro, é muito comum quando você tem alguma crise no seu time, você documentar, né, fazer um debriefing desse problema e deixar isso documentado e arquivado, né? Então, qual foi o problema, qual foi o prejuízo disso, por que aconteceu, tarará, tarará. Se eu pego um arquivo como esse e jogo aqui, ele vai me criar uma simulação que replica exatamente aquele desafio, garantindo que eu consiga, além de disponibilizar isso no onboarding, por exemplo, fazer com que todo mundo que trabalha naquele setor passe por essa simulação e saiba exatamente o que aconteceu, como resolver aquela situação. Então acaba tendo um nível de riqueza, né, muito alto. E aí, por fim, você pode fazer isso aqui do zero, né? Então é basicamente o que tem aqueles espaços encontrados no template, só que vazios ali onde você pode colocar da forma que achar mais conveniente, né? Então é simples, super simples de usar. Como falei, pode ser criado por qualquer pessoa, então não demanda nenhum conhecimento técnico e tudo mais. E ao criar essa simulação, ela vai estar disponível aqui como uma espécie de Kanban, né? Cada uma dessas simulações que eu cliquei aqui, ele gerou um card onde você pode acompanhar o progresso, editar depois, por exemplo. Então, ele vai gerar aqui um arquivo bem robusto, mostrando imagens, textos, o que vai ser, qual é o roteiro que o bot vai utilizar. E aí aqui você pode sempre voltar e editar alguma coisa que não, sei lá, seja o tom de voz, seja uma informação que você acha que não está precisa bastante, e conseguir sempre aqui
editar e ajustar conforme você queira. E aí, por fim, eu vou compartilhar agora um pouco de como é a cara dessa simulação, de fato, no comunicador. Mais uma vez aqui, trocar de tela. E aí chegamos lá. Bom, então aqui eu tenho um ambiente de teste aqui do Slack, mas basicamente esse bot, e aqui ele está como DevPass bot, mas ele pode inclusive ser editado, né? Ele pode ter um nome, ele pode ter uma cara, ele pode adaptar, enfim, a mágica aqui do que a gente faz é que basicamente tudo aqui é customizável, né? Quase um white label aqui, então você consegue ter a experiência completa com a cara da empresa, né? E aqui existem algumas simulações já criadas aqui para a gente dar uma olhada. Então eu vou entrar aqui, vou passar pelas duas, na verdade, para a gente ter a experiência completa. Mas aqui a gente. Okay, Restart Simulation. Aqui a gente consegue. Ah, tá, porque ela já está aberta aqui. Aqui a gente consegue dar uma olhada em como fica isso, né? Então, a gente falou daquela simulação de AWS, por exemplo, e aqui ela se encontra da sua forma, né? Como o usuário viria, claro que ele está em inglês aqui, mas pode estar em português também. Desde imagens que são geradas para ilustrar, até o contexto que o bot vai oferecer para o desafio, quebra em tarefas, né, como a gente viu as tasks lá disponíveis. Ele explica o que cada uma dessas tarefas é, ele dá o contexto do que é e por que é necessário fazer isso. Então ele explica, tem que fazer o clone do projeto, por que é feito o clone do projeto e onde é feito. Então ele consegue te trazer contexto sem, obviamente, te oferecer o resultado. Aqui ele está sem as validações, né, para que a gente possa passar por tudo, mas ele vai te trazendo passo a passo, vai te trazendo pedaços do código que como sugestão, vai te pedindo para tomar decisões, né, de o que fazer e o que não fazer, até você finalmente concluir esse projeto. Do lado tudo isso aqui, cada uma dessas etapas envolve validações. Então, ou seja, se você, por exemplo, precisa submeter esse código no GitHub, o bot ele está lá também. Então ele consegue dizer se esse código foi submetido no GitHub ou não. E se foi corretamente submetido, se o código está correto, né? A mesma coisa, beleza, na última etapa eu tenho que ir na AWS para verificar. Ele também vai estar lá e vai dizer se de fato isso foi verificado ou não. Então garante que é uma experiência totalmente integrada e conectada com outras ferramentas, garantindo que você só avança à medida que você consegue, enfim, trabalhar multiplataformas, né? E desse outro lado aqui, eu trago um exemplo que ele é menos técnico, é um exemplo mais focado em comunicação efetiva. Aqui ainda dentro de um contexto de equipes técnicas, mas dessa vez olhando muito mais para soft skills. E aí aqui, de novo, ele vai trazer um contexto, por exemplo, aqui ele está falando de um contexto enfim, de um feedback recebido, onde você precisa hoje trabalhar a sua comunicação efetiva para o seu time, com o time como um todo, e aí ele vai dando passo a passo de sugestões do que fazer. Aqui você sempre vai poder perguntar para a AI perguntas mais amplas possíveis para te ajudar a chegar a conclusões e tomada de decisão, né? Então, você sempre vai poder perguntar e ele sempre vai responder, por exemplo. E aí o bot vai tomar o tempo para analisar, e ele traz aqui, óbvio que eu fiz uma pergunta genérica dentro do ambiente de comunicação, mas ele consegue te falar, olha, é isso aqui que eu te sugiro ler, né, buscar a respeito antes de avançar, né. E aí você vai indo, vai avançando, e de novo aqui na mesma forma, tem sempre etapas, né, são sempre tasks, e aí em cada uma delas ele vai te trazendo opções, né. Então aqui a gente começa, né, então, ele te traz um cenário e te dá algumas opções do que fazer nesse cenário.
E aí você tem que escolher essa opção e vai avançando. E assim vai. Então, eu criei uma simulação que ela é puramente soft skill, ela está muito mais relacionada a uma experiência comportamental, mostrando que, óbvio, que nesse ambiente de simulação eu consigo integrar as duas coisas. São sempre experiências que evoluem o profissional de um lado tanto de hard quanto soft skills, porque a gente entende que são duas coisas que não são dissociáveis, né? Elas se conectam. Se eu consigo praticar soft skills dentro de um contexto técnico, melhor. Mesma coisa se o meu foco é hard skills, se eu consigo trazer um contexto e ao mesmo tempo que eu tenho que entender o hard da coisa, eu preciso me comunicar, saber fazer uma pergunta, tomar uma decisão, eu também estou trabalhando esse outro lado mais soft skill, né? Bom, é isso que tenho para hoje. Vocês, só para Legal. fechar essa bola aqui, Mitsuru, você pode acessar devpass.com, tá? Então lá você vai encontrar uma waitlist que você pode acessar diretamente e entrar em contato com a gente. E Uhum. também, claro, para mais detalhes, mais demonstrações, aí você vai encontrar a gente lá no DevPass Tech, lá no LinkedIn também. Mas é isso, Legal. Mitsuru. Muito obrigado, Dimitri. Acho que tenho algumas perguntas, um pouquinho, tipo, refletindo as coisas que você falou. Então, primeiro, só para confirmar, né? Então, como que é meu foco de clientes de vocês? Como quantidade de equipe, estrutura de treinamento, tipo de indústria, tipo isso. Perfeito. A gente iniciou todo o nosso caminho olhando para equipes de engenharia de software. Uhum. Então, como vocês viram pelos próprios exemplos aqui, é a nossa expertise, né? Então, a gente trabalhou, a maioria dos nossos clientes hoje são empresas de engenharia de software. Mas, à medida que a gente foi evoluindo as nossas simulações, principalmente com esse lado mais soft, permite que a gente consiga fazer esse modelo para basicamente qualquer tipo de departamento, né? Tá. Então, hoje, a gente está olhando especificamente para empresas que tenham uma estrutura de treinamento interno. Então, pode ser uma área de treinamento e desenvolvimento, pode ser uma universidade corporativa, porque tipicamente são empresas que têm um time minimamente grande. Está falando aqui de pelo menos 100 pessoas, talvez, 50 a 100 pessoas. Esse é o nosso público-alvo, né? Então, tipicamente é com eles que nós falamos. Tá, legal. E outra pergunta parece muito legal que não tem interface do DevPass, né? Então, está como implementando dentro das ferramentas que os clientes já têm. Mas como que é o processo de implementação? Tem alguma parte um pouco, sei lá, quanto tempo demora? É algo muito simples? Como que é? Legal. Do lado do parceiro, né, da empresa, a única coisa que ela precisa fazer é adicionar o bot dentro do comunicador, né? Assim, o ponto Legal. mais direto da empresa é esse. Todo o Uhum. resto, a gente tem um momento de setup, mas que não está dentro da empresa. Então, basicamente, o desafio a empresa precisa dizer, olha, eu preciso, para garantir a precisão da simulação, que ferramenta A, B, C, D estejam integradas, né? Então, tem essa Uhum. validação. Então, a gente vai fazer essa integração, então tem esse período inicial, mas eu diria que, cara, em uma semana, isso está, menos de uma semana está disponível, né? Então, tem só esse primeiro Entendi. momento da entrega, porque isso vai variar muito de plataforma para plataforma, algumas são um pouco mais complexas de integrar, mas tipicamente é um processo muito simples de ser feito. Ah, muito bom. E a última pergunta é, como que é mais ou menos como variedade de conteúdos que vocês têm? Esse é um ponto super importante, né? Não existe um limite de conteúdos, porque a gente não cria os conteúdos, ah, não tem um portfólio de conteúdos, né? Então não é comum, por exemplo, uma ferramenta de cursos online, onde você tem lá um histórico de conteúdos. Os conteúdos são criados pela própria empresa. Então, Uhum, a DevPass ela é um builder, né? É um criador de simulações. Então, você vai ter, a gente tem alguns templates com base no que já foi criado pelos clientes, mas na prática, a mágica da coisa não há uma restrição de formatos, nem de entendi. quantidade de simulações feitas, né? Então, basicamente, a empresa vai criar isso, né? Então, não tem um volume específico já disponível, né? Ah, legal. Ah, então, além de implementação, como sistematicamente, qual tipo de preparação a empresa deveria fazer para, sei lá, enquadrar no formato de DevPass e tal? Como que seria essa parte de preparação? Legal. Tipicamente, acho que são fatores meio óbvios, mas importante ressaltar, né? Tipicamente, ajuda muito que a empresa tenha mapeado quais são os desafios hoje, né? Então, seja Uhum, via
seja via, por exemplo, avaliações de desempenho, onde eu consigo entender, mapear quais são as skills que me faltam, seja uma liderança que está liderando um projeto novo e consegue entender exatamente qual é o gap de habilidades necessárias ali. Então, esse é o primeiro ponto importante, ajuda que a empresa tenha essa visão mapeada, e, claro, o que a empresa tiver de documentações internas que possam ser compartilhadas, wikis, enfim, informação interna que diga qual é a estrutura, né, qual é o modo de fazer da empresa, vai ajudar muito nas simulações. Né? Mas eu diria que é basicamente isso, você Ah, entender quais são os desafios e ter algum histórico, algum tipo de documentação, de conteúdo que embase, nada que uma empresa já não use, por exemplo, num onboarding, só que a gente vai uhum. transformar em simulações e tudo mais. Muito bom, muito bom. Muito legal, muito fácil usar, né? Muito fácil começar. E também tem bastante flexibilidade e como meio escalabilidade de vários conteúdos para criar de um jeito muito fácil e tal, né? Muito bom. Muito obrigado, Dimitri. Então, pessoal, então aqui, acho que no comentário a gente vai colocar o link do The Plus, então pode entrar no contato através do site, que já tem, tipo, o contato através do WhatsApp e tal, então fica à vontade de entrar em contato com ele diretamente e sempre desejo boa sorte de treinamento de vocês e espero que o The Plus ajude também. Muito Maravilha. obrigado, Muito Dimitri. obrigado mais uma vez. Boa noite, boa tarde, noite aí para vocês. Obrigado, Mitsuru time. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Abraço. Tchau.